hoje eu vou te ensinar a fazer uma colcha de retalhos, reutilizando jeans. Mas aí você pode reutilizar o que você tiver em casa. Então, vamos assistir a aula para poder aprender? Bora, bora? Essas são algumas medidas que você pode cortar conforme o tamanho dos retalhos que você tiver. Essas medidas se encaixam para poder fazer um quadrado de 22 por 22, já com a margem da costura. Então, você pode formar dessa forma. Esse é um retângulo de 22 por 12, juntando 2 vai dar 22 por 22. Aí você forma esse quadrado, sempre costurando com uma margem de costura de 1 centímetro. Uma outra medida que você pode cortar é 22 por 7, retângulos assim, aí você pode ir juntando com aquele outro retângulo de 22 por 12, que no final vai formar esse mesmo quadrado de 22 por 22. Ou também 4 quadradinhos de 12 por 12. Ó, juntando, vai dar esse quadrado. Você pode ir misturando as medidas. Por exemplo, esse 12 por 12, se você juntar 4 quadradinhos de 7 por 7, vai dar esse quadradinho de 12 por 12, se você tiver os retalhinhos menores. Aí você pode juntar conforme os tamanhos, que eles vão se encaixar. E eu gosto de ir mesclando o tom claro com o tom escuro. E você pode aproveitar tudo, ó, descosturar essas partes da barra da calça para deixar esse efeito. Então aí eu costurei só quadradinhos de 7 por 7, para poder dar um quadrado de 22 por 22 no final. Você passa uma costura reta com uma margem de 1 centímetro. Começa a costurar o primeiro, já adiciona o segundo assim, sem cortar. Faz o retrocesso, né? E não corta a costura. Assim você já faz tipo uma bandeirinha assim, ó, tudo juntinho, depois vem cortando, porque aí agiliza o processo da costura. Eu costurei, ó, tom claro com tom escuro. Aí depois eu posiciono ao contrário assim, ó, mesclando. Aí eu abro essa margem de costura e tento assim centralizar para ficar tudo encaixadinho. Mas não vai ser sempre que vai ficar encaixadinho não, tá? Não tem problema, porque às vezes o jeans, mesmo você cortando a medida certa, ele tende a esticar um pouquinho, né? Então eu fui costurando conforme os tamanhos que eu tinha de retalho para poder fazer quadrados de 22 por 22. No total, vai precisar de 144 quadrados de 22 por 22 para fazer uma colcha de casal de 2,40 por 2,40. Eu fui fazendo duplas, juntando assim, ó, um tom mais claro com um tom mesclado. Fui fazendo de 2 em 2. Fiz novamente e costurei assim, ó. Então você vai juntando essas duplas de cima para baixo. Aí eu fui formando, ó, como se fosse um xadrez, mesclando as cores, ó. Aí eu tenho 4 quadrados de 22 por 22. E juntei mais 4 quadrados de 22 por 22, tá? E você vai fazendo assim, não importa se você faz de cima para baixo ou pela lateral aí, conforme eu tô mostrando. Tá vendo que eu tô mostrando pela lateral? É porque assim fica melhor para eu gravar para mostrar, mas no final vai dar no mesmo. O importante é que você vá colocando as duplas, formando 12 duplas, uma embaixo da outra, ou também pode ser de uma ponta para outra, porque no final a colcha vai ficar com 2,40 por 2,40. Você já vai entender. Se ficar uma sobrinha assim, ó, você corta. Sempre vai ficar pro mesmo lado. Tenta deixar pro mesmo lado, que você começa por um lado a costura, pro outro lado vai ficar sobrinha. É normal acontecer isso, não tem problema. Você vai repetir esse processo 6 vezes com essa faixa aí com as duplas. No final a gente vai ter, ó, 12 quadrados de cima para baixo e de uma lateral para outra, 12 quadrados também. Então, 12 vezes 12 vai dar 144 quadrados de 22 por 22. Então, conforme você vai fazendo essas duas fileiras, uma do lado da outra, você vai costurando assim, ó, jogando assim por cima e passando o ponto reto. Quando eu comecei a fazer minha colcha, vocês viram que eu comecei na máquina doméstica.
agora eu já tenho a máquina industrial, que é a Sansei MQ4, bem mais rápido, né, para poder costurar. Tem mais espaço assim para movimentar, para fazer costuras, né, amplas. Essa máquina é perfeita, ela tem corte de linha automático, ela tem como controlar a velocidade, eu posso colocar no mínimo 1000 pontos por minuto ou até 4000 se eu quiser uma velocidade maior. Ela tem várias funções legais, eu vou deixar o link aqui da resenha da máquina e o site também, se vocês quiserem comprar, adquirir, super recomendo. Já tô quase um ano com essa máquina, ela até hoje não deu nenhum defeito, ela é perfeita e adianta muito o serviço, ela é ótima para poder costurar jeans e qualquer outro tipo de tecido mais fino que você quiser. Depois de adicionar as 6 duplas, né, ou se não as 12 fileiras uma do lado da outra, ficou assim, ó, os 144 cadadinhos de 22 por 22 juntos. Aí eu aparei também, ó, na parte de baixo, né, porque ficou um pouco maior do que o outro, mas normal isso acontecer. Para fazer o forro, eu usei percal, 100% algodão. No sentido da vertical, ele tem um acabamento chamado ourela. Tem até esses fiapinhos, mas não desfia. Tem uns furinhos. Esse sentido fica para lateral da peça. E o outro sentido, ó, ele desfia. Então, ele tem uma largura de 2,50. É mais largo do que um tricoline, do que um tecido normal. Então, ele é ótimo para poder fazer roupa de cama. Então, eu comprei 2,60, vai sobrar um pouquinho, porque essa coxa vai ficar 2,40 por 2,40. Posicionei na ponta assim, ó. Aí, eu coloquei a ourela aí, ó. Na lateral, então, nessa ponta da lateral, eu tenho a ourela. Coloquei bem aí, segui de referência a ourela. E lá em cima, eu fui alinhando. Pensa aí que a coxa, ela tá como se você estivesse colocando na cama, né? De cima para baixo. Então, eu fui fazendo assim. Aí, agora que eu virei do outro lado para ficar melhor para você entender. Eu costurei nessa lateral da ourela, ó, na lateral da coxa, até embaixo. Vai sobrar porque eu comprei um pouquinho maior, tá vendo? Depois eu vou aparar. E costurei lá em cima. E não cortei ainda, eu vou cortar depois que eu terminar de costurar. Ó, ponto reto, eu fiz uma costura aí de 1,5 cm. Como a gente apara o jeans, pode ser que descosture alguma dessas emendas. Então, eu passei uma costura de 1,5 cm. Lá em cima. Aí, aqui na lateral, ó, eu já aparei o que sobrou. E costurei na lateral agora, até embaixo. Depois que eu já costurei aqui, vi certinho, eu cortei a sobra. Eu comprei uns centímetros maior, né? Aí você vai costurar deixando uma abertura bem no meio. Você pode deixar uns 40, 50 centímetros, bem nesse meio assim, para poder desvirar a coxa. Aí depois que você costurar, né, deixar essa abertura, eu arredondei os cantos, que eu acho que fica mais bonito. Peguei um prato raso, assim, bem grande, ou você pode pegar uma tampa, uma vasilha. Eu deixei mais ou menos 8 centímetros, ó, da ponta até o meio do arredondado, ó. Marquei. Aí repete isso nas 4 pontas e passa uma costura bem por cima dessa marcação. Começa assim, ó, por cima da costura que já tem na lateral da coxa. Faz um retrocesso bem reforçado aí, porque a gente vai cortar. E vai passando por cima aí, ó, do arredondado. Aí finaliza aí, ó, fazendo um retrocesso. Depois eu refilo essa sobra aí, ó, em volta, deixando 1,5 cm mais ou menos. Aí faz isso nas 4 pontas. Então, pela abertura, você vai desvirar toda a coxa. Eu vou abrir essas costuras assim, ó, para fazer essa dobrinha, ó, de 1,5 cm para dentro, né? Porque eu costurei toda a volta com 1,5 cm e fui alfinetando. E você passa uma costura aí nessa abertura em toda a volta da coxa, bem na pontinha mesmo, sabe? Eu passei essa toda a volta para deixar tudo bem assentadinho, tá? Eu prefiro fazer isso. Aí você pode passar se você quiser também. Principalmente esses cantinhos arredondados, né? Você pode passar uma tesoura assim por dentro antes de fechar, para poder deixar essa curvinha, dar uns piques também por dentro. Esqueci de mostrar isso. Eu fui pegando assim, ó, com o pé calcador, bem rente, ó.
Fica mais ou menos meio centímetro, até menos, de margem de costura. Faz o retrocesso aí no começo. E vai passando a costura, fechando essa abertura e costurando toda a volta. Aí nessa parte arredondada, eu gosto de deixar a máquina na função parada de agulha para baixo. Toda vez que eu paro a costura, a agulha fica para baixo. Aí é mais fácil de movimentar para costurar esses cantos arredondados. Isso é ótimo, essa função que a máquina tem. Então, esse é o resultado final da colcha. Me conta aí nos comentários se você gostou, se você vai fazer. Aproveita e compartilha essa ideia com alguém aí que tá cheia de retalhos. Se você é costureira, acaba acumulando bastante retalho, ou se você costura para você mesma e acaba sempre sobrando aquelas pontinhas de retalho, um tamanhozinho de 7x7, você já pode fazer sua colcha, aqueles bem menorzinho mesmo. Eu gostei bastante desse resultado, não vi a hora de trazer aqui para vocês essa aula. Espero que você também tenha gostado, que sirva aí para você, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!